Paz, Senhor, queridos irmãos, professor Reinaldo que nos fala, os irmãos aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos fazer uma oração? Senhor dos Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida e saúde, pedimos que o Senhor abençoe essa nossa aula, para que possamos aprender o máximo possível para a glória do teu nome. Queridos, nós vamos lá para mais uma aula nossa, né, da nossa EBD, e a nossa temática vai ser essa, né? Estamos estudando aquela parte de doutrina da salvação, né? E a nossa parte vai ser essa sobre a justificação em Cristo Jesus. Essa doutrina, queridos, ela é fundamental, tá? Por quê? Porque quando se abandona essa doutrina, passa-se a buscar a salvação por obras. Então, essa doutrina é de fundamental importância. É uma das doutrinas que acabou motivando a reforma protestante. Porque se a gente analisar o contexto da Idade Média e até hoje, né? No catolicismo, a salvação ela acaba sendo vários atos. É aquilo que chamam de autorregeneração. Porque, se você observar, foi criando, só para você entender mais ou menos, foi se construindo na Idade Média um pensamento assim: a pessoa nasce em pecado, certo? Mas aí, o que fazer para esse pecado da pessoa que ela nasceu com ele? Ah, vamos batizar, porque o batismo tira pecados. Aí criou-se a doutrina da regeneração batismal. Tá, batizava a criança. Aí passou a batizar bebê, o chamado pedobatismo, que é batismo de criança. Por quê? Nasce em pecado. Tá certo, Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, logo a morte passou a todos os homens, todos os pecados. Então, doutrina do pecado original é uma doutrina inquestionável, a doutrina do pecado original. Então, bom, vamos lá. Nasce sem pecado. Bacana. O que a gente faz? Vamos dar um jeito de resolver esse pecado da pessoa que ele nasce com ele. Como? O batismo. O batismo tira pecados. Criou-se essa doutrina da regeneração batismal. E aí, após essa doutrina da regeneração batismal, passou a se batizar criança. Por isso que no catolicismo se batiza a criança, que é o chamado Pedro Batismo, em algumas igrejas de linha protestantes. Calvino manteve o Pedro Batismo, o batismo de criança, na igreja tradicional presbiteriana tem, e a tese da regeneração batismal, porque o princípio para se batizar criança é que o batismo salva. O batismo tira pecados, né? Esse é o princípio. E é um resquício do catolicismo, né? De uma doutrina errada do catolicismo que ainda acabou se mantendo. Por isso que ali depois vem os anabatistas ali e começa a dizer, não, vamos fazer batismo de crente, de pessoas que possam professar a fé, fazer uma profissão de fé e dizer que está aceitando Jesus ou por quê. Não vamos batizar mais crianças, né? Vem os anabatistas, depois os anabatistas saem os menonitas, lá na frente os batistas, tá? Embora os batistas não aceitem ter vindo dos anabatistas, mas nos parece isso. Teve uma linha dos anabatistas ali, e vai fazer a revolta ali em Minster ali, tudo mais ali, mas, é o Munster ali, Minster ali, o que acontece dessa revolta? É uma linha extremista dos anabatistas, que realmente não representava o pensamento anabatista, que era um pensamento piedoso, tomaram esse apelido de rebatizadores porque não aceitavam o batismo de criança, né, forma protestante, Conrad Grebel e Felix Mendes, entendeu? Depois vem com Baltazar, e o que acontece com esses reformadores aí mais radicais? Eles rejeitam o batismo de criança, porque o batismo de criança era justamente a autorregeneração. Vou batizar a criança, que o batismo salva. Então, observe, na Idade Média foi construindo isso, ó. Você entender, ó. O batismo salva, a pessoa nasce em pecado, tá certo. Mas o que eu faço com esse pecado dele que ele nasceu? Vamos batizar, porque o batismo purifica. Aí batizava para purificar os pecados, pecado original. E aí eles vêm com a tese do vínculo que o batismo ele substitui a circuncisão. Não tem nada a ver, tá? Mas aí depois dos pecados que são cometidos depois do batismo, a gente vai fazer a crisma e a confirmação para resolver, para a gente mesmo resolver esse pecado. Tá, mas depois que a pessoa fizer a crisma e a confirmação, que ela deu uma ajeitada nos pecados entre o batismo, bebê e até a vida ali, adolescência. Aí tem os pecados da vida adulta. O que a gente faz? Aí é confissão e a penitência. Ah, mas aí se esquecer alguma coisa? Extremunção, na morte ali.
Mas se depois que morresse sobrou alguma coisa que a extrema-unção não deu jeito de purificar, aí obras meritórias no purgatório. Ele está no purgatório, aí você acende uma vela para alguém que está no purgatório. Qual que era a tese do purgatório? O indivíduo, morreu e ele não era tão bom para ir para o céu, nem tão ruim para ir para o inferno. Colocar ele direto no céu, um relaxo, colocar ele direto no inferno, um desperdício. Então a gente põe ele no purgatório para dar uma sapecada, chegar no ponto e vai para o céu. Também é obras meritórias. E toda essa construção doutrinária não é bíblica. Não é bíblica. E o Lutero participou disso. Lutero participava, praticava penitência quase para morrer. E um dia, um texto falou forte com Lutero, que está aqui, em Romanos 1,17. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus, ela se realiza pela fé. A justificação em Cristo é pela fé. Justamente é Cristo quem nos torna justos, não nós mesmos. Porque se dependesse de nós nos tornarmos justos, nós continuaríamos em pecado. Nós não temos possibilidade de nos justificar. Se houvesse outra forma, a parte de Cristo Jesus, ele não precisaria ter morrido. Se o batismo fosse suficiente para perdoar pecados e garantir a salvação, Cristo não precisava ter morrido. Porque se você analisar, o batismo é anterior à morte do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os discípulos do Senhor Jesus também batizavam. A Bíblia fala que os discípulos do Senhor Jesus também batizavam. Ou seja, o próprio Cristo passou pelo batismo antes da sua morte, e os seus discípulos batizavam. Se o batismo nos salvasse e purificasse pecado, Cristo não precisava ter morrido, porque o batismo é anterior à morte de Cristo. Mas como o batismo é insuficiente para a salvação, morreu. O batismo, ele não salva, o batismo não purifica. O batismo é um sinal externo de uma salvação interna. Tanto é que prova de que o batismo é desnecessário para a salvação está em Lucas, acho que 23, 43. Quando o ladrão da cruz aceita o Senhor Jesus como Salvador, reconhece ele como Salvador, e Cristo disse assim para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O Senhor Jesus chegou e disse para o ladrão assim: ó, olha, você precisa, a gente vai ter que dar um jeito de descer aqui, eu te batizar, e a gente volta aqui para a cruz para terminar de morrer. Não, não. Então, assim, pastor, então o senhor está dizendo que não é necessário se batizar? Se o crente tiver tempo de batizar, ele deve se batizar por uma questão de obediência e de testificação. Agora, se não houver tempo, a salvação ocorre, mesmo que não tenha ocorrido o batismo. Por quê? Vamos lá, você está evangelizando alguém, questão prática, prática. Você está evangelizando lá, fazendo capelania lá no hospital. Você apresenta Cristo para um indivíduo ali que está no leito de morte. Esse indivíduo ali está entubado ali, não está sedado, ele está consciente te ouvindo, mas ele está hospitalizado lá, cheio de soro, cheio de equipamento de hospital e tal, tal. E aí você apresenta Cristo para ele, ou às vezes está até entubado, mas ele está consciente, ele está consciente, está hospitalizado, está na UTI, aí você apresenta Cristo a ele, ele aceita Jesus. Aí você fala assim: olha, nós vamos ter que dar um jeito, trazer uma piscina aqui dentro, uma bacia, alguma coisa para eu te batizar, enfiar você dentro d'água, aqui um tanque, um tambor. Não. Porque se você morrer sem ser batizado, você não tem salvação. Não, porque aí a gente estaria colocando a salvação condicional ao batismo. E não é. Eu não estou dizendo que não deve se batizar. O crente tem que se batizar, se houver possibilidades. Por quê? Porque o batismo é um testemunho externo de um nascimento interno. Deve se batizar se houver possibilidade. Mas se houver impossibilidade, a salvação ocorre mesmo não tendo batizado. Exemplo, ladrão da cruz. Exemplo prático atual hoje, capelania em UTI, em hospitais. UTI, às vezes, o acesso é difícil, mas em hospitais, a pessoa não sai de lá, ela grava, você está ali, você evangeliza ela ali no leito do hospital, dali ela piora a situação, ela vai para a UTI, você não tem mais contato com ela aceitou Jesus, faleceu. Não batizou, mas é salvo. Ladrão da cruz não batizou, mas é salvo. Então, vou dizer de novo: o crente que tem como batizar, deve se batizar. Mas se o crente for impossibilitado de se batizar, ele é salvo na pessoa de Cristo Jesus. Porque se a gente condicionar a salvação ao batismo, vira salvação por obras.
E a Bíblia é clara em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Porque se é pelas obras, o indivíduo vai se orgulhar e achar que a salvação é ele quem praticou. Vira autorregeneração. Se nós fôssemos salvos pelas obras, o sacrifício de Cristo, ele é todo inútil. Gálatas 2 e 21, ele fala isso com muita clareza, queridos. Ó, não se acrescenta nada à salvação. Nada, nada, nada além de Cristo. Basta Cristo, somente Cristo, apenas Cristo, unicamente Cristo, exclusivamente Cristo. Só Cristo. Nada, nada, nada à salvação. Não se acrescenta nada à salvação. Nada. É justificados em Cristo Jesus. Basta Cristo. Ele é suficiente e mais que suficiente. Paulo vai dizer aqui em Gálatas 2, 21, justamente tratando daquele problema do legalismo em Gálatas. Ele vai dizer aqui, ó, não anulo a graça de Deus. Por quê? Porque se você colocar qualquer coisa além de Cristo, você está anulando a graça. Porque a salvação não vai ser graça. Não vai ser um favor merecido. Vai ser obras. E ele vai dizer, ó, não anula a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Tem uma tradução assim, que diz assim, ó, se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde. Sim, em vão, de balde. Sem necessidade, de forma inútil. Para que ele teria morrido se já tinha lei? A lei já tinha. Para que? Ó, se a lei salvasse, se a lei fosse suficiente por si só para salvar. Não é que a questão é o seguinte, se nós fôssemos capazes de guardar a lei, a ética e a moral de Deus para sermos salvos, Cristo não precisava morrer. Era só nós guardarmos a lei. Porque a lei já estava aí. Mas o problema estava em nós não tínhamos capacidade de guardar a lei. A Bíblia diz que a lei é santa, pura, justa e boa. Paulo diz isso ali em Romanos 7, você lê do capítulo 4, capítulo 7, versículo 4, ali ó, até o 6. Ele vai falar que a lei é justa, santa e boa. O problema não está na lei, o problema está em nós. Por isso que, segundo os Coríntios 5,17, Paulo diz assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Cristo não veio mudar a lei, Cristo veio mudar nós, o problema estava em nós, porque nós não tínhamos capacidade de obedecer a Deus. Entendeu essa questão? Então, a lei não era suficiente, nós não tínhamos capacidade de guardar a lei para que fôssemos salvos. Nós não temos capacidade de praticar obras para que sermos salvos após o pecado. Essa é a questão. E aí não tem como você acrescentar, não é o batismo que salva, o batismo não salva. E aí a Igreja Católica vai construindo todo esse pensamento. Lutero vai e, e ingressa na Igreja Católica, passa a ser um monge agostiniano, a praticar essas obras, quase para morrer. Praticar penitências é quase para morrer, jejum é quase para morrer, confissões reiteradas. Ele mesmo disse que ia lá se confessar, porque era autorregeneração, ele tinha que dar um jeito dos pecados dele que o acusavam. Aí ele ia lá e se confessava. Ele disse que quando estava saindo ali do confessionário, ali ele já ficava pensando: meu Deus, será que eu não esqueci alguma coisa, algum pecado oculto, alguma coisa que Deus vai cobrar de mim e tal, e tudo mais, para eu confessar? E já achava alguma coisa e queria voltar para confessar de novo. Ah, não, mas isso aqui eu vou fazer uma penitência, cheio de penitência, cheio de jejum, cheio de consagração. E as obras não eram para ter comunhão com Deus, mas para tentar se auto-regenerar aquela escravidão, até que um dia ele se encontra ali com Romanos 1,17 e ele vê, o justo vive pela fé, a salvação é pela fé, a salvação não é pelas obras, a justificação é por Cristo Jesus e apenas Cristo Jesus. Entenda? Somente Cristo Jesus. E ele passa a pregar essa justificação pela fé, e em um dado momento ele tem um dos piores embates, porque chega ali, na cidade que ele era professor de Bíblia, né? Ele era doutor de Bíblia, professor de Bíblia, chega ali alguém, João Tetzel pregando o quê? A venda de indulgência. O que era indulgência, professor? Era um papel assinado pelo Papa, um termo que garantia o perdão dos pecados. Então, a indulgência era o cúmulo dos absurdos da justificação por obras. Era o cúmulo dos absurdos. Você comprava o seu pecado. E olha que o João Tetzel ele dizia assim, olha isso aqui é fato histórico. Ele dizia, não troco o meu
a minha posição na terra pela de São Pedro no céu, porque tenho salvo mais almas com as santas indulgências, que era a venda do perdão do Papa, do que com as mensagens de Pedro. Queridos, o Pedro ali em Atos 2, acho que 2, 44, 41, 46, ali você vai ver ali, que acho 41, 2, 41, na primeira mensagem dele, quase 3 mil almas se converte. 4 e 4 de Atos, salvo o melhor juiz, procura ali. Na segunda mensagem vai para quase 5 mil. E o João Tetzel dizendo que estava salvando almas com as indulgências. Com as indulgências. E ele dizia assim, olha, eles cantavam, eles criaram uma parlenda que eles cantavam. Diziam assim, ó, basta uma moeda cair na sacola que uma alma do purgatório pula fora. Olha, tá lá, a pessoa tá lá no purgatório, tá lá sendo sapecado para terminar de pagar o restinho dos pecados, porque Cristo não é suficiente. Cristo não é suficiente, que ele usou o purgatório. Ele é uma afronta a Cristo. A Bíblia diz ali em Pedro, capítulo 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, deixa eu ver se é versículo 7 ou 9. Isso, 7, ó. Mas se andarmos na luz como ele nos está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se é de todo o pecado, não sobra pecado para purgatório. De todo o pecado. Primeira epístola de João 7. Romanos 1, 8 e 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, não sobra nada para o purgatório. E aí ele vai, João Tetzel vendendo lá. Basta uma moeda cair na sacola. Está comprando a indulgência plenária. A indulgência. Que uma alma do purgatório pula fora. Lutero era o confessionário em Wittenberg. E ele vai lá e encontra alguns dos seus confessores que estavam programados para confessar. Um exemplo, a irmã Mariazinha. Ô, irmã Mariazinha, a senhora não veio confessar hoje? Não, Padre Lutero. Por quê? Ah, porque eu já comprei a salvação. Como assim? É? Ó, tem o João Tetzel que veio aí do Papa e ele está vendendo a salvação. Ó, essa aqui, ó, tá vendendo perdão. Para que eu vou me confessar? Para que eu vou me confessar? Para que eu vou pagar penitência? Que a penitência vem pendurada na confissão. Pagar esmola, missa, vela e tudo mais. Não preciso. Por quê? Porque aqui eu comprei o perdão do Papa, ó. Esse perdão aqui dos pecados passados. Ah, eu também comprei essa outra aqui, ó. Esse aqui tá com o perdão dos pecados futuros. Ah, eu também comprei um perdãozinho para um parente meu que está no purgatório. Ou seja, comprava perdão para pecados passados, presentes, futuros, para vivos e para mortos. A Lutero falou, esse negócio está errado. Aí ele vai lá e fixa 17 de outubro, 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517, que é o marco da Reforma Protestante. Ele vai lá e fixa as 95 teses na porta do Castelo de Wittenberg, e ali é o marco e é o pontapé inicial. 31 de outubro de 1517. Ele não foi sozinho. Antes de Lutero, teve os pré-reformadores. A história é muito longa, não estou te dando aula de história. Mas Lutero não foi o único. Antes dele, nós tivemos John Wycliffe, nós tivemos John Hus, nós tivemos Jerônimo Savonarola, nós tivemos os movimentos mendicantes, entendeu? Nós tivemos vários movimentos para depois chegar no ápice da reforma. Mas observe bem, o ato da reforma foi justamente porque havia se construído salvação pelas obras. Entendeu? E a salvação pelas obras, justamente ela rejeita a justificação em Cristo Jesus. Justamente rejeita a justificação em Cristo Jesus. Então, isso é muito importante. Essa doutrina é fundamental para nós, evangélicos, chamados de protestantes, da linha reformada, pentecostal e tudo mais. Nós somos, é muito importante para nós. Essa doutrina é muito valiosa para nós. Muito valiosa. A justificação em Cristo Jesus, ela é elementar. Não se negocia a justificação em Cristo Jesus. Não dá para dizer, olha, Jesus e mais o sábado, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Isso é salvação por obras. É aquilo que Paulo condenou em Gálatas 6, Gálatas, capítulo, livro de Gálatas inteiro. Salvação por obras. Qualquer coisa que você acrescente para a salvação, além de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas então a pessoa não tem que ver em santificação? Sim, é o resultado da salvação. Nós nos santificamos porque somos salvos e não para sermos salvos, tá? A salvação está em Cristo Jesus. E aí vem o processo de santificação, que nós vamos trabalhar mais para frente. Nós nos santificamos por sermos salvos, não para sermos salvos. Praticamos boas obras, como está em Tiago, por sermos salvos e não para sermos salvos. As boas obras do salvo, do crente, é resultado da salvação, entendeu? E ela não provoca a salvação.
Não é ela quem provoca. As boas obras para o crente, ela não provoca a salvação. Ela advém da salvação, ela é resultado da salvação. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque todas as vezes que se nega a justificação pela fé, vai se criar algum outro meio para se ser salvo. Vão se criar uma outra doutrina que inventa alguma outra historinha para se ser salvo além de Cristo Jesus. Queridos, e quando a gente rejeita Cristo Jesus, a salvação não existe mais. Por isso que diz aqui, ó, Romanos 5:1, justificado, textual, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé, não é pelas obras, não é por algo que eu faço. Tanto é que se você pegar o livro de Romanos, que a gente meio que baseou nele, você vai ver que Paulo, no capítulo 1, ele fala, os gentios estão em pecado, caem no pecado da idolatria, no pecado na área sexual, no pecado na área moral, no capítulo 1. No 2, os judeus talvez estejam rejubilantes. Paulo chega e diz assim, vocês também não estão melhor, porque vocês têm a lei e violam a lei. Vocês não estão em situação melhor. Ele diz aqui, ó, sendo tu instruído, capítulo 2, versículo 17. Mas tu que tens por sobrenome judeu e repousa na lei, te glorias em Deus e conhece a vontade e aprova as coisas excelentes. Confias e guarda. Tu que ensina o outro, que não ensina a ti mesmo. E aí ele vai, ó. Tu que pregas que não deve furtar, furta. Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, rouba os templos. Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. O que ele vai dizer? O judeu viola a lei, e o gentio pratica idolatria, imoralidade sexual, imoralidade ética, todos os pecados e violações éticas. E ele fala, nem judeu nem gentio estão garantidos diante de Deus. Aí ele vai no capítulo 3, versículo 9, diz, pois que somos melhores do que eles, ele está dizendo, nós judeus somos melhores que os gentios? Não, de maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. O que ele quer dizer? Todos estão debaixo do pecado, judeus e gentios. E aí ele vem e fala, no capítulo 4, que a salvação é pela fé. Abraão foi justificado pela fé, porque não tinha lei. Deus chamou Abraão antes da circuncisão. Abraão não era circuncidado, Abraão não guardava a lei. A circuncisão foi depois que Deus já estava trabalhando na vida de Abraão e já tinha feito promessa. Ou seja, não foi por obras, foi por fé. Abraão creu em Deus. E a fé de Abraão foi imputada por justiça. Essa regra continua, tá? Ó, ele vai dizer aqui, ó, nós vamos colocar aqui, ó, qual ocorre no momento da conversão? A justificação é um ato divino que ocorre no momento da conversão. Quando a pessoa aceita Jesus, ele é justificado por Cristo Jesus. E o que é isso, professor? Aquele débito que havia lá, que Adão contraiu. Lembra? Gênesis 2:17, Deus diz, no dia que você comer do fruto, você morre. E o homem comeu. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Gênesis 3:6, ele comeu. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, havia esse débito. Nós tínhamos que ser condenados. Mas quando nós aceitamos a Cristo Jesus, essa condenação, o salário do pecado é a morte, ela é paga por Cristo Jesus. Seria como se o crédito, pagamento efetuado por Cristo Jesus fosse colocado em nossa conta. Por isso nós somos justificados. Ó. Eles pecaram, o salário do pecado é a morte, e assim a gente tinha uma dívida. E essa dívida, Cristo pagou, ele cravou na cruz lá a nossa dívida, o nosso débito, tá? Vamos lá. Origem do termo justificação, ó, ele vem do grego dikaio, que quer dizer o quê? Ó? Juridicamente aprovado. É um termo judicial, uma aprovação judicial propriamente aprovado, especialmente no sentido oficial, para mostrar que o que é certo, ou seja, está em conformidade a um padrão adequado. O crente torna justo pelo Senhor, inocentado de todas as acusações relacionadas aos seus pecados. Ou seja, quando você aceita Cristo, você é justificado. Aquele débito que havia do pecado, ele é satisfeito. Então, escute, além de ser satisfeito, porque quando você é colocado diante do juiz, ele não pode tornar o indivíduo justo. O réu está diante do juiz, o juiz absolve ele por uma dúvida, se ocorreu o crime, se ele praticou o crime, se tem prova que o crime realmente pode ser atribuído a ele. E o juiz absolve. O juiz não diz, considero fulano justo. Não. Absolvo, julgo improcedente a ação penal contra fulano, e por falta de prova, de ter ele indica o artigo, né? Absolvendo, mas ele não diz considerando justo, tá?
Então, juiz procedente de ação penal e absolvendo o fulaninho. Ele diz, eu considero, não considera justo. Mas não, a justificação em Cristo não, ela nos considera justo diante de Deus. Ela não nos absolve do erro de Adão. Ela tira todo o erro como se a gente não tivesse envolvimento nenhum com Adão. Por quê? Observe. Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12. Pelo pecado a morte, logo a morte passou a todos os homens. Ou seja, nós pecamos em Adão e somos justificados em Cristo. Ou seja, assim como nos tornamos pecadores em Cristo, em Adão, desculpe-me, assim como nos tornamos pecadores em Adão, nos tornamos justos em Cristo. Assim como Adão vai lá e nos deu o estigma, o crachá de pecador. Cristo foi lá e pegou esse crachá. Ó, Adão, você nasce com o crachá de pecador. Está escrito aqui, ó. Pecador e embaixo o nome, Reinaldo Pinheiro. Aí Cristo, eu me tornei pecador em Adão. Cristo, quando eu aceito Jesus, ele vai lá e pega esse crachá de pecador Reinaldo Pinheiro e coloca assim, ó, apaga, pecador coloca justificado e leva na cruz e paga os nossos pecados. Lá na cruz do Calvário, nós somos justos por Cristo Jesus. A justificação, na justificação, o homem é reconhecido justo, é aquilo que eu falei para vocês. Não é um mero pagamento, não é uma mera absolvição. O juiz pode absolver, mas não pode tornar justo. Ele absolve o quê? Ah, eu não tenho certeza que ele cometeu o pecado, cometeu o crime. Eu não tenho certeza que ele tem envolvimento com o crime. Ele tem dúvida. O juiz, na dúvida, ele absolve. Mas ele não torna a pessoa justa. Olha, você é justo, inerrante. Não, não. Ele está dizendo, olha, eu não tenho como condenar porque eu não tenho certeza. Mas em Cristo Jesus nós somos justificados, tornados justos. Ó. Observe que, como definido acima, a justificação é um ato divino. Não se trata de algo feito pelo homem. Não é algo que alcançamos por esforços próprios. Está aqui, ó, nessa tarja verde aqui. Ó. Não alcançamos por esforços próprios. Nós já explicamos para vocês. Veio se criando a doutrina da autorregeneração, na Idade Média e tudo mais. E isso foi justamente contra essa doutrina que surge a reforma protestante, tá? A justificação é o anúncio extraordinário de que o pecador está plenamente justificado. Ele é justo. Então, declarado justo. Justificação é mais que o perdão, já falei para vocês. Não é apenas o perdão, não é apenas a absolvição. Torna a pessoa justa, como se ela não tivesse cometido erro nenhum. Por quê? Porque todos os nossos pecados são pagos por Cristo Jesus. Ele satisfaz plenamente. A justificação independe das obras humanas. Nós já falamos isso para vocês. Porque se as obras fossem suficientes para salvar, Jesus não precisava ter morrido. Se o batismo salvasse, Jesus não precisava ter morrido, porque se batizava antes. João Batista batizou o próprio Cristo e os próprios discípulos do Senhor Jesus batizavam também. Tá? Se as obras fossem suficientes para salvarmos, não precisava, porque a gente já tinha a lei. Embora a lei fosse santa, nós éramos incapazes de cumprir a lei. Por isso que a salvação não é por obras. Efésios 2, 8 e 9, não por obras para que ninguém se glorie, mas por meio da fé. Romanos 5 e 1, sendo justificado pela fé, é apenas crer na graça que Cristo pagou a nossa dívida por graça, graça e graça, favor merecido. Não tínhamos como pagar, não tínhamos como retribuir. Apenas isso. A justificação ocorre pela fé. Por que você tem que crer? Porque você não fez nada. Uma vez uma pessoa disse assim, mas então a salvação é simples. Sim, a salvação é simples. É crer em Cristo Jesus. Ó, crê em Cristo Jesus, será salvo tua casa. Você não vê condicionante, ó. Crê em Jesus, mas pratique isso, pratique aquilo, pratique. Ah, é só para depois você ser salvo. Não tem isso. Pastor, então eu não preciso me santificar? Vai sim. Paulo vai explicar isso em Romanos, quando alguns acusam ele de antinomia, de ser contrário à lei. Ele fala assim, ó, Romanos 6:15, havemos de pecar por estarmos debaixo da graça? De modo nenhum. Mas a santificação é resultado da justificação. E não, e não provoca a salvação. Então, qual o resultado? Qual é o resultado da justificação? A santificação. Nós vamos nos santificar porque fomos justificados. E não o contrário. Vamos nos santificar para sermos justificados. Não. Nós somos justificados e vamos santificar. Não pense que nós nos santificamos para sermos justificados. Isso é salvação por obras. É apenas a fé. Que é aquilo que Paulo diz em Romanos 4, lança fora o orgulho. Esse é fé, meu irmão. Eu não tenho que pagar. É só fé. Só tem que crer.
Eu tenho como chegar e exigir. Se é obras, eu exijo. Eu digo, Deus, eu mereço ser salvo, porque eu sou santo, eu jejum, eu consagro, eu não olho para ninguém com má intenção, eu não faço nada, então eu sou o homem mais santo do mundo e eu tenho que ser salvo. Isso é obras. E aí a pessoa vai exigir de Deus a salvação. A fé não. Você chega lá desarmado. Fala assim, eu não tenho nada. Nada além da fé. Eu creio na tua salvação. Graça e bondade. Vamos lá. Resultado da justificação. A justificação de Cristo imputada ao homem. Ou seja, os atos de justiça de Cristo são creditados em nossa vida. Ou seja, diante de Deus, por Cristo Jesus, quando você aceita Cristo e nós aceitamos a Cristo, diante de Deus nós somos declarados justos. Não é só absolvição, não. Você é justo. E toda a justiça de Cristo é colocada na nossa conta. Assim como todo o pecado de Adão foi colocado na sua conta lá, Cristo vai lá e acredita a justiça dele na nossa conta. Isso que é. Não há salvação à parte de Cristo Jesus. Vamos lá. A justificação livra o homem da condenação eterna. Por quê? Porque em Adão, o salário do pecado é a morte. Adão peca, e nós tínhamos esse débito. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus foi lá e morreu em nosso lugar. Por isso que Romanos 3:23, Paulo diz, Deus é justo, que alguém precisava morrer, e ele tinha que aplicar a pena de morte. E é justificador porque deu Cristo para morrer em nosso lugar. Concedeu Cristo. E aí, em Cristo, ó, a justiça de Cristo é imputada a nós. A justificação nos livra da condenação eterna, ou seja, da morte eterna, porque Cristo pagou a dívida. A justificação restaura o favor divino, por quê? Ela nos coloca em comunhão com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Só que quando somos justificados em Cristo, esse pecado que nos afastava de Deus, ele é também afastado. Então, nós não temos mais esse pecado que nos afasta de Deus. E aí nós vamos lá para Romanos 11, versículo 19, que nós temos agora ousadia de entrar no Santo dos Santos, por meio de Cristo Jesus, que consagrou um novo e vivo caminho através do seu sangue. Então, o crente, a partir do momento que ele é justificado, ele é o quê? Ele é a justiça de Cristo é imputada a ele. Ele é liberto da condenação eterna e tem o favor divino restaurado, ou seja, novamente ele tem comunhão com Deus. Então, queridos, essa doutrina é de fundamental importância. Não se esqueça, essa doutrina é de fundamental importância para a vida cristã. Que Deus possa dar uma aula para vocês abençoadas. Senhor, abençoe os teus filhos e filhas e conceda a eles uma boa semana para a glória do teu nome. Queridos, Deus abençoe a sua vida e a sua semana em nome de Jesus.